Yeah. You know what? I like to play it. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, a gente está com mais um programa Atitude Feminina, voltado para você, mulher, mas para os homens também, afinal de contas, precisamos dos homens na nossa luta contra a violência contra as mulheres. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, eu fico até sem palavras para falar, porque assim, é minha amiga pessoal, mas assim, é uma baita de uma profissional, uma mulher incrível, doutora Isabela, maravilhosa, advogada, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, você é minha inspiração, você sabe, né? Você sabe. É perigoso. E assim, eu sou fã de carteirinha e há muito tempo. Então, eu fico muito honrada de estar aqui e estou muito feliz, né? Saiba disso. E é tão legal isso, né? A gente vê mulheres que enaltecem outras mulheres, isso é muito que importante. elogiam outras mulheres. Porque, mulherada, a gente tem que se ajudar. Com certeza. A gente tem que se elogiar. Sem esse negócio de competição feminina. Eu sou advogada, ele é advogado, e a gente se ajuda, a gente se indica, porque os homens se ajudam, Sim, os com homens certeza. se protegem, os homens passam um pano pro outro, e nós mulheres muitas vezes perdemos tempo, brigando entre nós mulheres, você viu a roupa dela? Você viu o cabelo dela? Nossa, mas tinha que ser ela, enquanto os homens estão aí, anos-luz, né, unidos na nossa frente. Sim, com é por isso que o patriarcado ainda está aí, e a gente tem que lutar todos os dias contra o machismo, contra a misoginia, contra a violência. Com certeza, juntas vamos mais longe, né? Com certeza. E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito importante, mas que ainda é considerado um tabu, que é o divórcio, o direito das mulheres no divórcio. Algo isso que deixa muitas vezes a mulher refém de um casamento, um casamento de fachada, um casamento falido, um casamento sofrido, um casamento com violência moral, psicológica, sexual, porque sim, existe violência sexual, existe estupro dentro do matrimônio. Muitas vezes essa mulher não quer, mas ela pensa que ela é obrigada, né, que é a obrigação do casamento, e essa mulher acaba ficando refém 10, 20, 30, 40, 50 anos, até mais, como você falou, né, que está aí fazendo divórcio aí de mulheres de 60, 70 anos. Né? Doutora, fala um pouquinho da sua experiência pra gente. Eu sempre bato muito na tecla que o divórcio ele tem que ser ressignificado, né? Porque, assim, existe um estigma muito grande, as mulheres, elas ainda ficam muito presas no julgamento do que a sociedade vai achar e acaba ali não tomando essa decisão que na verdade é libertação. Então eu bato nessa tecla. Muitas pessoas perguntam para mim, mas você gosta de trabalhar com divórcio, né? Você gosta de ver o fim de uma família? E eu falo que na verdade o divórcio ele não coloca o fim na família, né? Ele muitas vezes o fim do casamento já aconteceu antes da cliente chegar ali no escritório, né? Mas o divórcio ele dá a chance da mulher recomeçar, né? Do homem recomeçar. E assim a felicidade ela é para sempre, né? Não precisa continuar naquele casamento porque a sociedade impõe isso, né? E isso é muito importante ser falado. A senhora falando, doutora, eu tô lembrando o primeiro divórcio que eu fiz, eu faço divórcio também, apesar de ser pouco, eu foco mais na área criminal. Mas eu cheguei a fazer alguns divórcios, inclusive a senhora me ajudou muito no começo da carreira, né? Dona, é assim, faz desse jeito e tal. Eu tô lembrando o primeiro divórcio que eu fiz e mexeu muito comigo. Um casamento ali de 10 anos mais ou menos, aí você vê uma família bonita, um casal jovem, 2 filhos pequenos, um apartamento, um carro financiado, o sonho de todo mundo, digamos assim. E quando saiu o divórcio, eu lembro que eu fiquei muito mal, falei, gente, uma família que tinha tudo para ser feliz, olha o que eu fiz, meu Deus. Mas assim, ao mesmo tempo, era necessário. Sim, não tinha mais a felicidade ali, né? Exatamente. E é enraizado isso na gente, né? Mas eu falo assim que às vezes quando eu atendo o cliente na primeira consulta e depois do divórcio, é muito legal ver a diferença ali. O brilho volta, eu falo, eu brinco que o brilho volta, né? E muitas pessoas falam pra mim, né, sobre a questão ali das crianças. Muitas mulheres decidem postergar a decisão do divórcio até, né, eu tenho um filho pequeno, não quero que meu filho sofra. E eu costumo trazer até um pouco da minha experiência pessoal, né? Porque meus pais divorciaram depois que eu já era adulta
E essa decisão poderia ter sido tomada antes e talvez seria melhor até para mim também, né? É lógico, cada um faz o que é melhor ali dentro, né, da realidade, do que sabe, mas para criança, às vezes, é muito melhor os pais divorciados do que crescer em um lar disfuncional. Então, a gente tem que também ressignificar isso, Um lar né? com brigas, um lar com ofensas, um lar sem Exatamente. ajuda. E o casamento, gente, ele, além do contrato civil, que é o casamento, Uhum. ele também é uma troca ali. Né? Sim, Poxa, um com tá certeza. trabalhando, tá cuidando da casa, mas o outro cuidando da criança, outro vai ajudar na tarefa. Uhum. E muitas vezes o cara larga essa mulher, Uhum. que trabalha o dia inteiro, cuida da criança, cuida da casa, e o Uhum. casamento já tá acabado, como você falou, Uhum. mas ele só está lá, de corpo Uhum. presente. Sim, sim. Né? com certeza. E essa criança acaba sofrendo, vendo uma mãe sobrecarregada, Uhum. vendo uma mãe estressada, Sim. vendo um pai que não transmite ali aquele carinho dentro de casa. Uhum. Então, talvez o melhor, se está desse jeito, não vai melhorar, não É. vai mudar. Eu vi até em um podcast, era até podcast assim, que não tinha nem nada a ver sobre o assunto em si, mas era até uma blogueira que ela trouxe a experiência pessoal dela, e aí ela fala o quanto não é justo também colocar aos filhos esse papel, porque imagina para os filhos crescerem e pensarem, né, minha mãe não foi feliz, minha mãe não divorciou por conta culpa de mim, minha. né? Então daí a criança, ela cresce, ela vai construir sua família e pensa, putz, eu tô saindo de casa, estou deixando a minha mãe e ela não foi feliz na vida dela porque ela deixou de divorciar por minha culpa. Então não é justo também, né, delegar ali essa decisão. Talvez por isso que muitas mulheres acabam se divorciando depois aí de uma certa idade, porque elas Sim. esperam os filhos crescerem, os filhos casarem, os filhos se formarem, para depois, com 50, 60 anos, ela pensar nela. Com certeza, exatamente. E é muito importante pensar nisso mesmo, enquanto ali, né, você pode ser feliz. E para ser feliz é qualquer idade mesmo, que nem eu tinha comentado, né, eu faço bastante divórcio na terceira idade, e é muito bacana também, porque eu acho que é quando as mulheres, elas entendem que os filhos já cresceram, já saíram de casa, e elas falam, nossa, agora chegou a minha vez de ser feliz, né, e aí elas tomam essa decisão. Você sabe que uma vez eu tive um problema dentro da Câmara Municipal, né, na qual, numa audiência, um secretário de governo fez uma pergunta, o secretário me ofendeu, falou uns absurdos, aí eu fui pra cima, eu enfrentei, foi vanguarda, foi band, foi aquela coisa toda, porque eu enfrentei, porque eu briguei, porque se a gente ficar quieta, a gente deixa, se a gente enfrenta, ela é barraqueira, quer se aparecer. Enfim, eu reagi, eu enfrentei, faria de novo, inclusive ganhei na justiça, mas aí eu tava andando na rua, acho que uns 2 dias depois do ocorrido, eu encontrei com uma senhorinha, acho que uns 60 e poucos anos, né, voltando carrinho de feira, assim, foi, você é Dandara? Oi, eu te vi na televisão. Pronto, vai me xingar aqui, né? A senhorinha com cara de conservadora. Aí, sou. Por quê? Olha, eu te vi na televisão. Aquele grito que você deu com aquele homem horroroso, Olha só. era o grito que eu tinha que ter dado pro meu marido no primeiro tapa que ele me deu há 40 anos atrás. Sim. Nossa, que forte isso, né? Que forte. Ela falou, o seu grito era o grito que estava engasgado dentro de mim, quando meu marido levantou a mão para mim pela primeira vez há 40 anos atrás. Hoje eu sou viúva. Ele morreu, ele não me agride mais. Olha só. Mas aquele grito que você deu e passou na televisão, estava engasgado aqui. Nossa, e olha só que papel importante que você teve, né? Isso é sobre representatividade também, né? Eu gritei, eu peguei o microfone da câmera e... Porque e muita gente se identificou ali, né? Foi, né? Em diversos tipos de relação, no trabalho, dentro de casa, né? Então, eu nunca esqueço essa senhora. Então, quantas pessoas, quantas mulheres vivem esse casamento? E se você pensar bem, doutora Isabela, a legislação brasileira não foi favorável para as mulheres no primeiro Código Civil, por exemplo. Sim. Hoje nós temos vários avanços que eu queria que a senhora falasse um pouco, mas até pouco tempo atrás, 2002, salvo engano, 2003... Antes de 2003, né, quando era o outro Código Civil, as mulheres poderiam ser devolvidas. Sim. As mulheres tinham ali as suas obrigações dentro do casamento sexuais. Sim. As mulheres tinham que ser submissas, né? A filha mais velha podia ficar sem herança. Era uma série de coisas. Eu lembro que uma prima minha, respondo, ela ia receber uma herança de um tio nosso, né? Que esse tio quis deixar para ela, fazendeiro, rico. Não podia ter deixado para mim, né? Mas podia deixar para ela, eu era criança. Essa minha prima já era maior, ele cuidava dela. Porém, ela só poderia receber essa herança se ela casasse.
E eu nunca vou esquecer, minha prima casou um casamento maravilhoso, porque tinha que mostrar, não podia ser um casamento ali na capela, tinha que ser um casamento para mostrar para a sociedade. Casei. Deu 2 anos e separou. Que triste, né? Ela tem que se submeter mas as a mulheres isso, antigamente tinham que se submeter a isso, que para elas terem acesso a essa herança, elas tinham que casar. Sim. Testamento de pais, muitas vezes o pai podia deixar no testamento, só ia, a filha só ia se casasse. Eles tinham umas condicionalidades, sabe, que sempre prejudicavam a mulher. Sim. O que a senhora vê hoje, doutora, do avanço da legislação, a mudança do Código Civil, até mesmo da lei do divórcio, em favor das mulheres? São diversas camadas, né? Igual a gente estava comentando, o Código Civil de 1916 obrigava desde a mulher colocar o sobrenome do marido. Então a mulher era obrigada, quando casar, colocar o sobrenome do marido. E o último hoje é uma ainda. escolha. Hoje é uma escolha. No caso, eu não coloquei, por exemplo, né? Quando eu casei, eu optei por não colocar. Então esse direito da escolha já é um marco importante também. Também tem a questão que eu acho isso muito determinante mesmo, que é a questão da capacidade civil. No Código 16, as mulheres, quando elas casavam, elas passavam a ser relativamente incapazes, que era como se fosse um adolescente de 16 a 18 anos, então elas não tinham a capacidade plena. Tinha que ter autorização do marido para tudo. Para tudo, para trabalhar, para viajar, tudo. Exatamente. Para ter um cartão de crédito, para estudar. E a família também era só considerado, né, que dava direito, que tinha direito, a família dentro do casamento. Aqueles filhos decorrentes ali fora do casamento não tinham direito nenhum, que era até os chamados bastardos de forma preconceituosa, né? Então, todas essas alterações foram recentes com isso também. Então, a questão de o pedido de pensão, a mulher poder pedir pensão, a lei do divórcio e a emenda constitucional de 2010 também, ela trouxe um avanço super importante, que é a questão de não ter aquele requisito da separação que antes tinha, né? Tinha a separação judicial. Então, ou a pessoa ela optava por entrar com a separação judicial e depois de 1 ano ela poderia pedir o divórcio, ou então 2 anos de separação de fato. E agora não. Hoje, o divórcio ele é considerado um direito potestativo. Então, o juiz ele já entende que se um não quer, pronto, não tem o que ser discutido. No divórcio, Por isso que demorava tanto. No divórcio vão ser discutidas questões, né, de partilha, questões dos filhos, etc. Mas o divórcio não é mais discutido, né? Então, existe a possibilidade até do divórcio liminar. O que é? A gente entra com o processo e já pede esse divórcio ali, falando, olha, ele não quer mais, ela não quer mais. E daí o juiz já decreta sem escutar a outra parte. Isso está caminhando ainda, né? Porque está sendo ali um avanço recente, mas também a mulher ou o homem ele não fica ali aguardando todo aquele processo, o trâmite do processo para a decretação do divórcio. E não fica refém daquela chantagem, né? Quando um não quer mais, eu falo, mas eu não vou te dar o divórcio. Exatamente. Eu não vou deixar. Não existe mais isso. Não existe mais isso. E muitos clientes chegam até mim e falam, mas ele falou, doutora, que ele não vai assinar o divórcio. Não tem problema, ele não precisa. Assina. O juiz assina. O juiz assina. O juiz assina. Então, esse é outro avanço que foi super importante também, né? E também a questão da culpa, que antes era discutido. Quem que teve a culpa, né? Meu Deus. Porque a culpa, ela tinha que ser demonstrada dentro do processo de divórcio, até para ver se ia ter os direitos garantidos ou não, porque senão podia perder os direitos. Da guarda, da questão dos direitos patrimoniais. Quem cometesse adultério, por exemplo, poderia perder. Aquele negócio de abandono do lar. Abandono do lar. Muito isso até hoje. Não, doutora, mas eu não posso sair da minha casa, porque senão vai dar abandono de lar. Não Mulherada, existe. Isso não existe. Não existe mais. Isso não existe. Se a sua vida estiver em risco, saia da casa, procura ali a doutora Isabela, uma advogada da sua confiança. Sim. Para você poder fazer o seu divórcio em paz. Você não vai perder os seus direitos se você sair da casa, principalmente pela sobrevivência. Sim. E também tem a questão da violência moral, psicológica, porque o inferno, aquela provocação, aquela humilhação, sabe? Sim. Não, e também tem a questão ali da violência patrimonial, né? Muitas mulheres, elas chegam sem nem saber o que elas têm, porque
nunca tiveram acesso às contas, não sabem quais são os bens, quais são as dívidas. Então, tudo isso é importante que a mulher tome pé durante o relacionamento, né? Porque existe ali um pensamento muito enraizado de que o homem ele vai administrando tudo e quando a mulher ela decide divorciar, ela fica refém porque ela não tem conhecimento sobre nada, ela tá no escuro. E isso acaba dificultando as coisas, assim. Eu já atendi uma pessoa, né, que ela criava gatos, né? E os gatos era a vida dela. E do marido também. Só que quando começou as brigas, quando o casamento já não deu mais certo, qualquer coisinha, foi o gato que quebrou, foi o gato, tudo era culpa do gato. A implicância do cara com os gatos, pra ela, nossa, e agora? Aí os gatos faziam um xixi na caixinha ali, sempre fizeram, bonitinho. Aí todo dia começou a ter xixi pra fora. Aí o marido lá, gato não sei o que, o gato sujou, esse gato imundo, esse gato não sei o que, pra atacá-la, porque feria ela falar dos gatos. E cada vez mais e mais xixi pra fora. Esses gatos estão doentes, não é possível. A caixinha tá aqui, tá limpinha, tá fazendo pra fora por quê? Depois ela descobriu que toda vez que o marido ia lá, ele fazia pra fora, só pra sujar e poder atacá-la falando dos gatos. Meu Deus, que absurdo. E ela descobriu que era ele o tempo todo. Jesus, nossa, que absurdo. Não, isso é uma violência, gente. Isso é uma violência. Só que ela não entendia como violência. É difícil a mulher entender essa fase da violência moral e psicológica. Estava presente no casamento dela, né? E uma outra coisa, doutora, que eu observo muitas vezes a mulher, quando ela casa, ainda mais jovem, né? Com sonhos, aquela mulher com sonhos, eu vou casar, ter minha casa, meu marido, meus filhinhos, né? Esse marido fala, não precisa trabalhar, estudar é bobagem, eu vou te bancar, eu vou te sustentar. E de fato, no começo tudo é lindo. Porém, o tempo passa, a mulher só fica lá cuidando da casa, esse cara vai estudando, vai crescendo, aumentando ali o seu salário, conhecendo outras pessoas, muitas vezes se envolve com outras mulheres ali, e essa mulher dentro de casa, casa limpinha, arrumadinha, cuidando de filho. Os filhos bem cuidados. E depois ele vem e pede o divórcio. Só que aí ela não tem perspectiva de encontrar um emprego, ela não tem condições financeiras, ela não tem formação, e no meio do caminho esse cara comprou um apartamentinho aqui no nome de outro, comprou um carrinho lá, não sei o quê, né? E essa mulher lesada, passada para trás. Sim, é muito comum, e assim, é algo que a gente tem que ter muita atenção e falar muito sobre isso, porque eu tenho visto até no Instagram, né, tem ali criado uma repercussão muito grande da esposa troféu. Né? Esposa troféu. E assim, lógico, né, que todas as mulheres elas têm o direito de escolher permanecer em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa ou sair para trabalhar. Isso é uma escolha ali individual de cada uma. Só que é importante entender as consequências dessa escolha, porque enquanto tá dentro do casamento, tudo que adquiriu é nosso. Depois é só meu. Eu que trabalhei, foi com o meu dinheiro, foi fruto do meu trabalho. Você só ficou em casa, né? Então é aquilo do trabalho não remunerado que a gente fala, que é o trabalho doméstico. Ele não é reconhecido. Então quantas vezes eu já vi, e até no divórcio ali na terceira idade, que os homens chegam e falam, não, eu não vou pagar pensão alimentícia para ela. Porque as mulheres, sim, de fato, têm ali a possibilidade de pleitear o direito à pensão alimentícia. Só que não é tão simples, né, Dandara? A gente precisa também falar sobre isso, sobre os riscos de uma ação judicial, porque tem os requisitos para isso. Então, tem várias questões que o juiz vai analisar. Idade, formação acadêmica, possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, assim, elas precisam pensar que, ok, hoje eu não estou trabalhando, não vou me dedicar para minha carreira, não vou estudar, mas e se eu divorciar? Como que vai ser? Como que vai ser, né? Porque chega na hora do divórcio que daí a gente acaba conhecendo o outro e acaba vendo ali, se vendo totalmente desamparada. E a gente fala sobre decidir o divórcio, que é um ato de coragem, mas não só coragem. É necessário que tenha, sim, a independência financeira para ter condições de recomeçar, porque a gente sabe que um processo de divórcio, a gente até queria que fosse rápido, mas existem as fases processuais, existem os prazos previstos em lei, que não tem como pular. Né? Então, um processo, ele, por mais ali que a gente bata na porta do juiz, demonstre urgência, ele vai ter a fase processual dele, que a gente vai ter que esperar. Então, é importante que a mulher ela tenha essa independência financeira, porque a independência financeira também é sobre liberdade, também é sobre poder de tomada de decisão, para poder sair daquele relacionamento quando quiser, e não se submeter a nenhum sofrimento, nenhuma violência. Com certeza, mulheres. Meninas,
Principalmente meninas, estudem. Sim. Estudem, trabalhem, tenha seu dinheirinho, sabe? Não tá conseguindo emprego, vai vender Avon, vai vender Natura. Trabalhem, tenham o seu dinheiro, tenham a sua autonomia financeira. É muito importante isso, para que vocês não fiquem na dependência de um marido, de um potencial agressor, inclusive. Sim, com certeza. E até uma coisa que eu queria pontuar também, que poucas mulheres sabem, que existe a possibilidade atualmente dos alimentos compensatórios, que é o quê? Não é a pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia é para o sustento, né? Então, é uma verba alimentar. Os alimentos compensatórios é uma verba indenizatória, que é quando entende que o padrão daquela mulher com o divórcio ela vai perder muito. Então, é indenizar aquela mulher para que ela ali não perca tanto aquele padrão de vida. É fácil? É certo? Não é, né? Ainda mais por ser um entendimento recente, não é previsto em lei, não está expresso em lei, então vai depender muito do entendimento do juiz, mas é importante que todo mundo saiba porque existe essa possibilidade de pedir, né? Doutora, uma coisa que a senhora falou, e eu levo isso para a vida, eu falo isso para todos, né? A gente só conhece o marido só conhece a esposa na separação. Sim. Às vezes você vive 30, 40 anos com a pessoa, na hora que você se separa, mas ele foi capaz disso? Não, fulano não faria isso comigo, já fez. Né? Então, é na hora da separação que de fato a gente conhece a pessoa. Sim. Né? Porque assim, muitas vezes o cara é um bom pai, é um marido legal. Quando separou, não liga mais pro filho. Porque assim, o filho é só da mãe, muitas vezes. Você deve acompanhar isso todos os dias. Né? O cara não cumpre a visita, o cara enrola para pagar pensão. Então, muitas vezes o filho é só da mãe. Sim. Né? E quando separa de fato, você vê, tanto o homem quanto a mulher, vê coisas que o cônjuge, que o parceiro, nossa, ele fez isso. Ah, não, mas fulano não seria capaz. Jamais. Já fez. Já fez. Né? E qual é a dica que a senhora dá, doutora, para aquelas meninas, para aquelas mulheres, aquelas noivas que estão naquela fase do sonho? O casamento é a fase do sonho, né? Quando você está organizando, eu lembro que eu passei uns 2 anos organizando meu casamento, detalhe por detalhe, lindo, aquele casamento de princesa, aquela coisa. E a gente é mulher, a gente sonhou que a gente foi criada, né? Pequenininha. Eu falo até que os desenhos animados são muito importantes. A gente, a nossa idade, cresceu vendo a Bela sendo salva pela fera, a Aurora sendo salva pelo príncipe Felipe na torre, a Branca. A gente cresceu e a gente achou isso lindo. A Diana não, a Diana já vê a Moana, entendeu? Já vê que a princesa não tem que precisar de príncipe nenhum. Né? Já é uma outra geração. Nossa geração é a geração das princesas, que quer casar na igreja, com véu, com não sei o quê, com buquê. Qual que é a sua dica para essas mulheres que enquanto tá na fase do sonho, mas é nessa fase do sonho que a gente tem que pensar, um pacto nupcial, qual é a divisão, o regime de bens se eu me separar? Sim. Né? Então, e as meninas não sabem. Não, é muito importante buscar orientação nessa fase. E é um pouco da cultura brasileira a gente não falar sobre a possibilidade do divórcio, e até mesmo eu também trabalho com planejamento sucessório, e falar sobre a morte, né? Então é um tabu muito grande, né? Eu não quero pensar na morte, não quero pensar no divórcio, eu não vou casar pensando em divorciar. De fato, ninguém casa querendo isso, né? Todo mundo casa para ser feliz para sempre. Só que é nessa fase que você precisa procurar um advogado para fazer o planejamento matrimonial. E aí sim entender todas as questões, né? Ou mesmo para se orientar, o que é o regime de bens? Hoje o regime de bens, quando os noivos ficam inertes, é ali o parcial de bens. Mas o que significa isso? O que vai entrar no parcial de bens? Ele tem um filho já, eu já tenho uma filha, quais são as preocupações, né? O que eu preciso tomar cuidado? E se eu morrer, o que acontece? Enfim, e no divórcio, então assim, procurar nessa fase essa orientação, e eu acho até muito engraçado, porque teve uma vez que eu atendi uma moça que ela procurou, e aí a gente trabalhou bastante, né, fiz todo um relatório para ela, porque ela ainda não estava muito certa do que ela ia fazer, então eu fiz todo um relatório com todas as informações, expliquei as consequências e tudo mais. E aí o tempo todo ela falava assim para mim, mas doutora, não é que eu tô querendo divorciar, não. Mas não é que eu tenho interesse, não. O tempo inteiro ela se justificava. Eu falava, você não precisa se justificar, tá tudo bem, né? Eu mesmo, quando eu casei, eu tive essa conversa. E meu marido, ele tinha essa resistência também. Porque eu acho que advogado, eu acho que já tem esse olhar, né? Mas meu marido tinha essa resistência. Eu falava, não, a gente tem que conversar. A gente tem que colocar ali todos os pontos, as nossas preocupações hoje. Porque depois, para reverter, é complicado demais, né? Então, procurar um advogado. Que seja para uma consulta, que seja para entender os seus direitos, as consequências daquele regime de bens, e aí você ter a escolha consciente do que você vai fazer. Ainda é feito pacto nupcial, doutora? Sim, exatamente. É tão difícil ouvir falar disso, É né? muito difícil, e até vem crescendo
essa vontade das pessoas de procurarem essas informações, mas é muito difícil chegar de fato e fazer, né? Até tá bem comum, por exemplo, na cidade de São Paulo, então tem bastante procura do pessoal de lá. Aqui no Vale a gente não vê muito ainda falar, não. Cultural, né? É algo cultural. É algo cultural. E até mesmo a gente falando sobre buscar orientação jurídica, né? Muitas mulheres deixam para buscar, agora no momento do divórcio, a orientação jurídica quando já tá ali, já houve a explosão. Já está naquele momento, já teve a decisão tomada, já teve a discussão, já discutiu isso com o parceiro. E uma coisa, Andara, que nem a gente estava falando, que só conhece a outra pessoa no momento do divórcio, e é isso mesmo. E eu costumo falar que o divórcio, ele é um jogo de xadrez. Não adianta, é um jogo de xadrez. Então, é um momento que você precisa ser racional e fria. Então, quando você começar a pensar, será que eu divorcio? Será que ele quer divorciar? Procure uma orientação, só para você entender quais seriam os seus direitos, né? Não é que você vai de fato divorciar, mas assim, doutora, o que eu preciso reunir de documentos? Doutora, quais são os meus direitos? Quais são os riscos que eu tenho? Porque, infelizmente, a gente sabe que na realidade acontece muito da ocultação de bens que você falou. E aí, dificulta muito pra gente, né? Então, assim, procurar antes. Agir de forma... E não tem como a gente exigir que essa pessoa que está passando por tudo isso haja de forma racional e fria. Mas por isso que tem que buscar uma orientação jurídica especializada. Para que busque saber o que tem direito, o que pode fazer, o que tem que ser feito. Ainda, porque quando está nessa fase, tem acesso às informações ainda. Né? Então é mais fácil ter acesso. Agora depois, às vezes quando já saiu de casa, enfim, aí dificulta bastante. Doutora, e no caso quando é uma coisa consensual, ambos numa boa decidem se separar, a gente tem hoje a opção, que eu acho que é uma grande vitória para as mulheres, o divórcio no cartório. Sim. Que é aquela coisa mais rápida, quando não tem filhos pequenos, já faz os bens ali, a divisão ali. Como é que é o divórcio consensual? O divórcio consensual, ele pode ser feito tanto de forma ali no cartório, tanto pelo fórum. E até hoje tem uma alteração recente também, que mesmo com filhos menores de idade, tem como ser feito no cartório. Aí, só que daí, o que acontece? A pensão, as questões das crianças têm que ser decididas de forma judicial, e daí vai para o MP, homologa tudo bonitinho, e daí traz essa documentação para o cartório, e daí consegue fazer o divórcio no cartório. E às vezes compensa até questões de custos, então por isso que é importante bater esse papo com o advogado para fazer todo esse planejamento, para ver o que vai ser melhor. Mas o divórcio consensual, o acordo é ainda a melhor via, né? Com certeza, é menos desgastante. Quando ele é possível, é a melhor via. Só que uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, ainda que seja um divórcio consensual, não deixe de ter o seu advogado. É obrigatório ter um advogado? Não pode ser só um? Pode ser só um, pode sim. Mas não é a melhor decisão. Nandara, a quantidade de mulheres que eu recebo no escritório semanalmente que chega com um divórcio pronto na minha mesa e fala, doutora, o que eu fiz? Eu abri mão de tudo, eu fui prejudicada, eu não sabia, eu só queria ficar em paz. E daí você não fica em paz, você é prejudicada e ainda fica sofrendo as consequências dessa decisão. Emoção, né? Então, assim, eu sempre converso muito com as minhas clientes, né? A gente vai fazer um acordo, beleza, né? Um acordo, ele também envolve ali ceder algumas questões, o outro cede algumas questões, mas desde que você faça as suas escolhas de forma consciente, entendendo o que você está abrindo mão ou não, o que você vai decidir, entendendo quais são os riscos se for pro litigioso. Então eu sempre converso, eu sempre falo assim, ó, agora você volta para sua casa, dorme bem, uma noite bem dormida, vai, pensa com calma, e daí a gente vê se esse acordo de fato é viável, porque muitas coisas também envolvem as escolhas pessoais, né? A gente orienta, mas a escolha mesmo tem que ser da pessoa. Então o divórcio consensual, por mais que possa ser só um advogado, é ali bem menos burocrático, menos desgastante, menos oneroso até, mas assim, é importante que tenha o seu próprio advogado. Só ele vai te representar. Um advogado para os dois nem sempre é a melhor escolha. Doutora, e para finalizar, qual mensagem que você deixa hoje para as mulheres, né? Para as mulheres poderem recomeçar a vida, porque gente, o divórcio não é o fim. Né? O divórcio muitas vezes é o começo. A gente vê, inclusive, hoje até despedidas de casado. Eu vejo eu quero ser convidada, mulherada. Quando vocês se divorciarem, me convide para a despedida de casada, porque eu não fui nem despedida de solteiro, nesses meus 30 e poucos anos de vida. Quem dirá uma despedida de casada, que eu acho que assim,
não é fácil. Só você ter a coragem, tanto para o homem Sim. quanto para a mulher, né? É o recomeçar, né? Né? Então, assim, e é muito bom. Eu vejo, né, às vezes no Instagram, esses vídeos que viraliza, a mulherada que espera a amiga sair lá e abraça, gente que xinga, amigo de verdade não faz isso. Mas peraí, você não sabe o que essa mulher tá passando. De Com repente foi certeza. essa amiga que falou, chega, Sim. chega. Sim, com certeza. Bom, para as mulheres eu sempre falo que é importante você buscar informação. Isso eu sempre vou bater na tecla. A informação é uma forma de empoderamento para que você divorcie com dignidade e com seus direitos resguardados, né? Então esse é o primeiro passo, buscar informação. E entender ali, também é importante ter uma rede de apoio para ter essa conversa, né? Às vezes é importante ter uma amiga, uma pessoa que você consiga ali desabafar mesmo e procurar uma orientação jurídica especializada. E também quero até falar sobre as advogadas também, né? Os advogados. O recado para eles também, eu acho importante trazer, é sobre a gente que faz o entendimento jurisprudencial, eu falo. Então é importante que nós, cada vez mais, a gente traga essas alterações recentes dos entendimentos para os processos, porque assim a gente constrói essas teses para que seja aplicado na prática também. Então tem até uma questão muito importante que muitos advogados às vezes nem sabem, que foi criado pelo CNJ, o Protocolo de Julgamento sob a Perspectiva de Gênero, que é importante trazer, eu sempre coloco lá um tópico, né, no processo, para que aquele processo ele seja julgado sob esse olhar, né, de entender ali porque a mulher nem sempre, não é igualdade, né, Dandara? A gente sabe que na realidade são vidas diferentes, são papéis diferentes dentro da sociedade. Então que isso seja considerado no julgamento. Porque quando há o divórcio, tem isso que você falou, da mulher ficar com os filhos, e às vezes isso na rotina, quando o filho fica doente, quem que falta no trabalho, né? Então, assim, com esse protocolo que ele está sendo agora aplicado, que é uma orientação para os juízes e operadores de direito, consegue trazer isso para dentro do processo, que é muito importante na hora de computar uma pensão alimentícia, na hora de computar a questão da partilha, dos alimentos compensatórios. Então, é isso. Doutora, uma pergunta que veio agora aqui das vozes da minha cabeça. Religião, a senhora acha que influencia muito na decisão da mulher? Porque a gente vem com aquela ideia, né, que a mulher sábia edifica o lar, que a mulher tem que ser submissa, que Deus não quer a separação, mas Deus também não quer a mulher sendo lesada, Deus também não quer a mulher apanhando. E eu sempre falei, se o seu líder religioso, padre, pastor, pai de santo, não importa quem, seu ancião, enfim, se o seu líder religioso ainda insiste em você ficar tentando edificar um casamento que passou 1, 2, 3, 10 anos, você está lá tentando edificar, você, mulher, edificando, e não edifica, amiga, denuncia o marido e denuncia o líder religioso e sai. Sim. Porque assim, até quando as mulheres, por conta de religiões impostas ali, engolem essa violência moral, psicológica, sexual, patrimonial e física? Sim. Tem muita interferência, né, Dandara? A gente sabe o quanto tem de interferência e o quanto isso é perigoso. Porque a partir do momento que o líder religioso, né, ali, ele entende que ele pode trazer o olhar só religioso para uma discussão dessa, é muito complicado. E é que nem você falou, Deus não quer que você apanhe, Deus não quer que você sofra, né? E tem interferência não só no divórcio, mas às vezes até em questões de criação dos filhos. Eu falo muito sobre fazer plano parental na parte do regime de convivência, que é trazer algumas questões pessoais também para a gente já tentar prevenir algumas questões que podem virar problemas. E teve uma questão, Dandara, de uma cliente que chegou falando para mim que o pai, ele, né, muito religioso e tudo mais, e acreditava que o filho, que era diagnosticado com TDAH, alguns transtornos, não precisava tomar remédio porque Deus queria tratar. E o remédio era caríssimo, caríssimo, e só podia ficar na geladeira. Quando chegava o final de semana do pai, o pai deixava fora da geladeira. Aí o que aconteceu? A mãe parou de dar esse remédio no final de semana para a criança levar, porque ela falou, vai perder. E aí a escola percebia esse retrocesso ali na evolução da criança no começo da semana, quando a criança ia para o final de semana. Então, assim, interferência, infelizmente, tem muito, né? Enfim, precisamos, né?
emancipar as nossas mulheres, empoderar as nossas mulheres, encorajar. A rede de apoio é de extrema importância, gente. Então, assim, oriento. Seguem a página da doutora Isabela, está sempre fazendo uns conteúdos muito legais no Instagram, explicando o que é um processo judicial, um divórcio, o que fazer, qual é a melhor orientação, né? Porque as mulheres, infelizmente, muitas não sabem, doutora. Não sabem. Muitas não sabem. E eu falo assim, não só, né, como advogada, como assistente social, no dia a dia, na política, aí, que a gente está trabalhando, a gente vê o quanto as mulheres não têm noção dos seus direitos. Sim. E acabam engolindo situações por uma exigência moral da sociedade, porque ainda tinha aquele tabu, a divorciada. Aí a divorciada chegou agora, ou a solteirona chegou agora. Né? E muitas vezes vindo de mulheres, como eu falei no começo. E já culpando as mulheres, às vezes, né? É porque ela não era boa esposa, né? Sempre assim. Né? Doutora, eu queria presentear a senhora com um kit bem legal que eu trouxe. Esse livro aqui chama Arte e Alma Feminina. Ai, que lindo. Né, que mostra mulheres artistas, né, que fala bastante um pouquinho a história de cada uma, o que significa o Dia da Mulher e a exposição. Essa exposição, ela está em Brasília. Nossa, que Esses lindo. quadros estão todos Esses quadros estão todos em Brasília, expostos, né? Porém, nem todo mundo consegue ir para Brasília ver essa exposição. Então, o Senado, ele fez em forma de livro. Que lindo. Para que as mulheres do Brasil tenham acesso a essa galeria de artes vinda de outras mulheres. Né? E aqui conta a história de cada uma dessas mulheres, né? O que representa cada quadro, cada obra. Né? Então eu trouxe aqui para a senhora esse livro, Muito Arte e Alma Feminina. Muito e também obrigada, trouxe um pacote do governo federal que está bem legal, né? Do Ministério das Mulheres, que traz aí, né, algumas orientações, por exemplo, de mulheres na política, né, que mais mulheres no poder, reforça a democracia, o combate à misoginia, que até para o seu escritório, para o dia a dia, né? Essa cartilha Não Se Cale, do governo do estado de São Paulo, né, que mostra que o lugar pode ser público, mas o seu corpo não. Você pode estar num bar, o bar é público, o seu corpo não. Você pode estar dentro do ônibus, o ônibus é público, mas o seu corpo não. E aqui explica como denunciar, o que fazer, a legislação vigente, o que nós temos aqui no estado de São Paulo para poder auxiliar as mulheres. Adesivos, tatuagens, né? Tatuagem. Não passe pano para a violência, proteja, denuncie. E também essa orientação, até se a senhora puder colocar no seu escritório, com certeza. Que é a nossa campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Nossa. Então eu trouxe esse pacote aqui para a senhora, para que a senhora some nessa luta também, principalmente com a mulherada que a senhora atende no dia a dia lá no seu escritório. É que eu sei que é muitas. Vou colocar no meu escritório com certeza. E a nossa fitinha aqui, essa fitinha que você faz 3 pedidos, sabe que você amarra aqui, ó. Não passe pano para violência. Gente, Disque 180, a gente sempre fala disso. Você não quer se meter, você não quer ir lá brigar com o cara, mas você sabe que é uma coisa que está acontecendo, aquela violência constante, gente. Disque 180, né? A central vai direcionar para um CRAS, para um CREAS, para a delegacia aqui da região, né? Para a própria equipe da UAB, muitas vezes. Então, mesmo que você não queira se expor, porque o seu silêncio, gente, não protege a vítima, protege o agressor. Sim. Então, você tem que denunciar. A partir do momento que você fica quieto, que você acha que briga de marido e mulher não se mete a colher, você está sendo tão agressor quanto. Então, com certeza. Mulherada, agradeço, né? Continue acompanhando o nosso programa Atitude Feminina. Homens, a gente quer que os homens assistam, né? Que a gente quer mulher, a gente já está se empoderando quanto a isso. Mas nós precisamos dos homens nessa luta. E para finalizar, doutora, eu sempre dedico esse programa a alguma mulher, a alguém. Porque, infelizmente, nós somos o 5º país que mais mata mulheres. Tá? Todos os dias, 4 mulheres são assassinadas no Brasil apenas pela sua condição de mulher, apenas por ser mulher, apenas por dizer, não, eu não quero mais ficar com você. Não, eu não aceito mais essa relação. Não, nós não vamos... Então, muitas vezes esse não, que esse homem, que esse menino não ouviu durante a infância e reflete num homem frustrado, né, que não aceita uma mulher empoderada ou uma mulher que não quer mais relacionamento, como é que ele faz? Ele mata essa mulher. Ele acha que ele mata, que ele quer tirar aquela dor dele, a honra dele, porque a mulher não quer mais, através do sangue dessa mulher. Então hoje eu quero falar de uma mulher, né, que perdeu a sua vida lá em Planaltina após o seu companheiro dar facadas nela. Né? O motorista Wellington
de Rezende Silva, de 43 anos, fez uma chamada de vídeo para mostrar Luana Moreira Marques, de 41 anos, morta. O feminicídio aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 9, no Distrito Federal. O homem confessou o crime e alegou ciúmes intensos. Ele acreditava que a manicure mantinha relacionamento com outra pessoa. A polícia apurou que o motorista planejou uma emboscada para cometer o crime, armado com uma faca de açougueiro escondida sob o tapete do banco do motorista. Ele foi buscar a vítima no bairro onde morava, com uma amiga. Luana foi assassinada dentro do veículo. O Wellington usou o celular da vítima para ligar para o suposto namorado dela e disse: "Fiz besteira, matei minha mulher por sua causa." Meu Deus. Em seguida, o motorista também fez uma chamada de vídeo para a esposa desse homem, mostrando o corpo e repetindo a provocação: "Matei minha mulher por causa do seu marido." Né? Então, depois, o autor se dirigiu até o 16º DP com o corpo da vítima no banco do passageiro e se entregou à polícia. Fácil, né? Fácil. Que dolorido escutar. Não, e o pior é isso. Matei ela por sua causa. Ou então, quantas vezes eu escutei mulheres contando pra mim: "Ah, mas é que eu deixei ele nervoso. Ele fez isso por causa... É minha culpa." Que eles fazem, ó, eu fiz isso, mas você mereceu. Sim. Você provocou. Olha o que você me fez fazer, eu perdi a cabeça porque você me fez perder a cabeça. Mulheres, saiam dessa relação. Não aceitem essa relação. Chega. Né? Chega de feminicídio, doutora. Chega dessa violência. Então, E é o ciclo da violência, né? O que você ciclo, escreveu, que tá lá no site até da Maria da Penha. sim. Que é sobre, né, o soco na parede, depois já vai pra agressão, depois vem com uma flor no dia Exatamente, seguinte. aí começa, mas você não presta, mas olha essa roupa, aí ele vai e empurra ela, mas nossa, mas você me fez fazer isso. Ou então ele rasga o documento dela para ela não ir viajar, some com a chave do carro para ela ir trabalhar atrasada e perder o emprego. É coisas absurdas que a gente vê, gente, isso é violência. Chega. Doutora, obrigada mais que uma agradeço vez, maravilhoso, muito, mulherada. agradeço muito Continue obrigada. acompanhando o nosso programa, um grande beijo para vocês. Saiba que a gente planeja tudo isso com muito carinho para vocês. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.